para abrir um arquivo da aula de ontem, tá? A gente trabalhou ontem com esse arquivo e a gente conceituou o PROC-V. PROC-V tem conceito, tá? Ou seja, aqui nessa primeira planilha, nós falamos que nós temos um banco de dados, onde a gente faz a pesquisa da informação, e para a gente pesquisar, nós temos que entregar alguma coisa. E o que eu estou entregando? A minha tabela de resultados é essa aqui, ó. Então, eu estou entregando o nome do produto, ele está vindo aqui embaixo e buscando essa informação para mim. Ontem nós falamos que o PROC-V só encontra a partir da direita. Informação para a esquerda da coluna de pesquisa, ele não encontra. Então, esse nome de produto, ele estava aqui, do lado direito, não encontra nada. E aí a gente precisou trazer ele para cá, para o lado esquerdo. A partir daqui, ele vai encontrar qualquer opção. Então, só relembrando aqui, a gente fez o PROC-V, como é que o PROC-V funciona. PROC-V C4, quem é C4? É o produto que eu quero buscar dentro dessa tabela, desse universo. E aqui eu estou dizendo em qual base de dados, né? Para ele é simplesmente uma tabela, tá? Coluna 10, número 10, a gente numerou as colunas aqui para facilitar. Então, a coluna 10 é a coluna do melhor preço. E correspondência exata aqui no procurar intervalo, zero. Zero quer dizer exato. Se ele não encontrar a informação que você está procurando, ele te dá um erro. E isso é uma coisa boa. É melhor ele te dar um erro do que ele trazer uma informação que não existe. Então, ele não vai fazer isso com o zero. Se ele não encontrar, ele vai te trazer um erro. Então, a gente conceituou aqui o PROC-V de forma bem simples, né? E aqui no PROC-V2, a gente fez um exemplo um pouquinho mais complicado, aonde a base de dados é uma base de dados de placas de carro lá do ano de 2010, e eu quero buscar o histórico da data de IPVA com desconto. Um minutinho só que está dando interferência no som. Só tirar aí. Pronto. Também tá ok. Pronto. Fechou. Então, voltando aqui ao assunto, eu tenho uma base de dados. Tá? Essa base de dados ela pode ser pequenininha, igual essa, mas pode ser imensa. Tá? Dois universos diferentes. A gente teve aqui no primeiro PROC-V, a base de dados é imensa. A gente vai trabalhar hoje com bases de dados maiores. Nesse segundo PROC-V, a base é menor do que a planilha, porque você imagine bem, quantos carros eu vou ter aqui? Vou ter centenas de carros, milhares de carros, né? Pensando aí numa base de dados do Detran. Só que a tabela da base de dados, ela é pequenininha, só tem 10 linhas, que vai de 0 a 9. Tá? Que vai servir para milhares de automóveis aqui. Então, o nosso desafio aqui foi o quê? O meu índice de pesquisa é o final da placa. Eu não tinha isso, eu só tinha a placa. Então, eu tive que recuperar isso. Como a gente fez isso? Com a função da direita. Então vamos lá. Essa tabela ela vai responder a esse PROC-V aqui, olha. Porém, a gente não tinha o final da placa. A gente teve que encontrar o final da placa. Como é que a gente fez isso? A função direita D16.1, aqui, olha. A placa está no D16, tá? E a função direita está dizendo assim: pega um caractere, tá vendo esse 1 aqui, da direita de D16. Só que a gente teve um probleminha aqui, porque isso veio como texto. E isso provocou uma falha no PROC-V, fez com que o PROC-V não funcionasse. A gente teve que transformar isso para número com a função valor. Detalhes no vídeo da live de ontem, tá bom? Então, a gente fez isso aqui e montou o PROC-V. Agora sim, né? PROC-V é 16, que já é o final da placa, onde eu estou marcando aí só o PROC-V. Tá? A base de dados que está aqui em cima e a coluna número 2, que é a coluna F. Tá?
correspondência zero, que é exata. Um é aproximado, é um outro foco no PROC-V, que a gente não vai abordar isso nessas lives, em outra ocasião, beleza. No treinamento, a gente tem um cenário próprio para trabalhar com PROC-V aproximado, tá? Só para quem tem curiosidade, um PROC-V aproximado, ele consegue substituir uma lógica muito complexa usando a função se. Então, em vez de escrever uma função se muito grande, muito complexa, em algumas situações eu consigo usar o PROC-V aproximado para diminuir isso, fazer isso de forma mais simples. Então, a gente fez a busca aqui das duas colunas e trabalhamos também o se-erro, tá? O se-erro, ele vai avaliar uma expressão, no caso aqui o PROC-V inteiro. Se der erro nesse PROC-V, ele coloca uma mensagem de erro. Como é feita essa mensagem? Aqui, ó. No nosso caso, a gente pediu vazio. Também detalhes no vídeo de ontem, da live de ontem, está lá disponível para você. Então, ontem a gente parou por aqui e eu falei para vocês a respeito do PROC-H. O PROC-V não é procura-valor. PROC-V significa procura na vertical, porque também existe uma procura na horizontal. E é isso que eu vou te mostrar agora, aqui, a utilização do PROC-H. E ontem eu dei até uma demonstração aqui, com essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela está preparada para PROC-V. Ela está na vertical. Mas isso não existia aqui ontem. A gente fez o quê? Né? Deixa eu te mostrar aqui. Por exemplo, apaguei aqui, deu um jeito de apagar. Eu tenho a tabela na horizontal e eu não gosto de usar PROC-H ou não sei. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou marcar a tabela, vou dar Ctrl C, copiei a tabela normalmente, escolho uma área do lado, né? Veja que eu botei um pouquinho aqui do lado, mas eu não vou dar Ctrl V. Eu vou vir aqui no colar, tá? Aqui do chegar um pouquinho para cá, né? No página inicial, aí eu tenho aqui o colar e eu vou utilizar essa opção aqui, olha. Esse que tem esse desenho de duas coluninhas, uma deitada, outra em pé, que é o transpor. Quando eu peço para colar transpor, ele faz isso aqui para mim, ó. Ele inverte a ordem da tabela. Aí essa tabela, essa que foi colada agora, ela fica preparada para você fazer PROC-V, tá bom? Aí eu poderia fazer um PROC-V dessa tabela. Então, se você tem possibilidade de fazer isso, ótimo. A questão é que nem sempre a gente pode, porque a gente não pode mexer nessa tabela e quer sempre os valores dela atualizados. Então, a gente tem que trabalhar com ela mesmo. E aqui você vai aprender também a fazer o PROC-H, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta aí, já? Ok? Tá. Pessoal, vai dando feedback para nós, tá? Está vendo, está aparecendo, como é que está a velocidade do vídeo, essas coisas, que a gente está testando ferramenta. Então, o teu feedback vai ser muito bom para nós, tá bom? Então, o que, que eu quero aqui? Eu quero encontrar, de acordo com a área, eu quero encontrar o salário, eu tenho um bônus também de acordo com a área, que está na linha de baixo aqui, ó, tá? Salário e bônus. Então, eu quero encontrar o salário aqui de acordo com a área dessas pessoas e encontrar o bônus. Agora, qual a diferença do PROC-H para o PROC-V? A diferença está só na base de dados que você vai pegar a informação. Porque a tabela que você vai fazer, o PROC-V ou o PROC-H, é a mesma coisa. A diferença está só na tabela onde você vai buscar essa informação. Então, eu vou dizer para ele aqui o seguinte, igual PROC-H. Tá? Não é o V agora, é o H. Você veja que ele fala a mesma coisa, valor procurado. Tá? Quem é o valor procurado? O valor procurado é a área, porque é de acordo com a área. A área é o meu índice de pesquisa. Ponto e vírgula, quem está usando em inglês, tá? A função é HLOOKUP. Tá? Tem o VLOOKUP, que é o PROC-V em
português, e o HLOOKUP, que é o PROC H em inglês. E o nome da tabela agora, eu vou passar igualzinho no PROC-V, até aqui, igual, a mesma coisa, mesmo jeito, tá? Marquei a tabela toda, de C3 a K5, ponto e vírgula, número da linha. Qual é o número da linha? Lembra que no PROC-V era o número da coluna? E eu contava as colunas. Aqui eu vou contar as linhas. A linha da área, a linha do salário e a linha do bônus. Tá? Agora, não confunda isso com o número da linha do Excel. Assim como o PROC-V, você não conta as colunas, a letra da coluna, no PROC-H você não vai contar o número da linha do Excel, você vai contar o número da linha da tabela. Tá? Então, isso confunde muito. Por exemplo, nesse caso, se eu peço salário, se eu fosse usar a linha do Excel, seria o 4, mas não é. Eu vou usar o 2, a linha do salário é a linha 2, porque olha só, área aqui é a primeira, salário a segunda e bônus a terceira. Então é a linha da seleção que você faz e não a linha do Excel que você conta, tá bom? Então, o que, que eu quero? Eu quero buscar o salário aqui. Então está na linha número 2. Ponto e vírgula, aqui igualzinho. Falso, correspondência exata. Ou o número 0, que eu sempre gosto de usar. Tá bom? Dei Enter. Beleza, já foi lá e buscou o salário. Quer ver uma coisa? 7.992. Está certo? Tá aqui, ó. Sup, o valor do salário, sup, o valor do salário. Direitinho. Agora, se eu não tivesse forçado o 0 aqui, o 1, por exemplo, tá? O 1 é aproximado. Olha o que ele vai fazer. Vai trazer um salário diferente. Então, é por isso que você não pode usar o aproximado para correspondências exatas. Você precisa forçar aqui o exato, que é 0 ou falso. Eu gosto de usar o 0 e vejo isso muito sendo utilizado. Ok? Então, já buscou, tá? Nessa tabela horizontal. O que, que eu vou fazer? Eu vou travar o meu banco de dados aqui, ó, tá? Vou travar essa tabela. F4, aqui para travar os endereços, Enter e clique duplo. Aí eu vou aproximar um pouquinho mais agora, para a gente visualizar com detalhes. Deu um erro aqui, ó. Por quê? Porque não existe esse TRA, não tem essa área, tá? O que, que eu vou fazer? Tem uma instrução aqui do lado. Se o setor não existir, aplique o salário de 2.500 e bônus de 2%. Então, ou seja, ele está se referindo justamente a isso aqui. Ó. Então, como é que a gente vai resolver isso? Tá? Eu posso usar o se erro. Lembra do se erro? Aqui também. Mas eu tenho que fazer isso no primeiro, não é naquele que deu erro, não. Gente, a gente está trabalhando aqui com 10 linhas, tá? De valores. Isso aqui você faz para responder 10 linhas ou 10.000 linhas. É a mesma coisa. Então, eu sempre vou fazer no primeiro. Então, no primeiro, eu vou dizer para ele aqui o seguinte, olha, se erro, no PROC-H inteirinho, se isso der erro, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar ponto e vírgula, eu vou colocar aqui o valor do erro. Qual é o valor do erro? Se der erro, o que, que ele está falando? Ele quer 2.500. Agora, o que, que você não pode fazer? Tome cuidado com esse erro, tá? Aqui, ó, aspas, 2.500. Vou até botar aqui na frente o cifrão, tá? Botei em minúsculo aqui para a gente poder visualizar bem e diferenciar. E fechei, parênteses e dei Enter. Copiei de novo. Olha só o que, que ele fez. Ele não respondeu do jeito que eu queria. Na realidade, ele respondeu do jeito que eu pedi, porque eu não soube pedir para ele o certo, eu pedi o errado. Por que, Alexandre, que você pediu errado? Olha só, o valor do erro é um número. Quando é número, eu não coloco entre aspas e nem coloco cifrão. Eu simplesmente forneço isso para ele. Então, eu vou apagar isso daqui, ok? O texto,
e vou deixar só 2.500. Alexandre, não precisa nem colocar vírgula 00. Não. Por quê? Porque é número inteiro. Tá? Então, o valor do erro, 2.500. Nada mais. Dou Enter. Olha só o que vai acontecer. Ele já vai reconhecer isso como número automaticamente. Já entrou formatado, já está bonito, está tudo ok. Então pensa aí o seguinte: se o retorno do erro com a função se erro for número, você não coloca aspas. Se for texto, obrigatoriamente você tem que colocar aspas. Tá? Então, já fiz aqui, buscou o salário. Agora eu vou fazer a mesma coisa para buscar o bônus que está aqui, ó. Olha lá. Quero buscar esse bônus aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bem, se eu arrastar aqui, tá, ele não vai trabalhar muito bem. Por quê? Porque ele mudou o endereço, saiu da área, veio para o salário. O que eu vou fazer para aproveitar essa fórmula? Eu vou editar aqui, tá vendo? Ó, G8, valor procurado, ele veio para o salário. Não é isso que eu quero. Eu quero a área. Então já acertei. E outra coisa que eu vou acertar é o número da linha do PROC-H, que agora eu estou trabalhando na linha número 3, tá? Ou seja, porque eu quero buscar o bônus, a terceira linha. Então eu vou dizer para ele aqui que eu quero a linha número 3. Vou dar um Enter. Olha lá, já está trazendo. Só que o formato está em moeda. Beleza, mas ele está trazendo. O bônus de SUP é 9%. Então, colocando isso em decimal, moeda 0,09. Tá? Só que o valor do erro é o quê? Se der erro, não é 2.500 que ele tem que colocar, ele tem que colocar 2%. Então, eu vou colocar aqui 2%. Ok? O valor do erro agora, se der erro, ele vai colocar 2%. Vou dar um clique duplo e você vai ver que lá no TRA, aqui, ó, não existe essa área. Então daria erro. Só que ele está colocando 2% para mim, que é a mesma coisa convertida em decimal, porque está no formato em moeda, 0,02. Outra coisa é que eu não vou formatar isso daqui para decimal, para porcentagem. Não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu já quero calcular o bônus. Eu recuperei o percentual de bônus, agora já quero calcular. Então eu vou aumentar o zoom aqui para te mostrar isso direitinho, porque eu já encontrei com o PROC-H, tá certinho. Já te expliquei. Agora que eu encontrei que ele me entregou uma porcentagem, o que eu vou fazer? Eu já aproveito aqui no final e multiplico isso pelo valor do salário. Então, automaticamente, eu estou encontrando o percentual. Se der erro, eu coloco 2% e depois disso tudo, eu multiplico pelo salário e faço a minha conta. Tá? Enter, olha lá, já calculou o bônus. Calculou o bônus com base nesse salário. Quanto de bônus? Né? O que ele encontrou. Já não vejo mais aqui, mas eu sei que esse é o SUP, 9% desse valor do salário. Vou dar clique duplo agora. Tá? Então, olha que ele já encontrou para todo mundo, inclusive esse daqui, ó, aonde daria o erro. Ele colocou aqui o valor de R$ 50. Beleza, então já terminei. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar os dois, só isso. Tá? Então, eu vou pedir aqui para somar. Função soma, marquei os dois e dei Enter. Clique duplo no cantinho, pronto. Terminei a minha planilha usando o PROC-H. Ok, pessoal? PROC-H aí para você. Então, a gente conceituou o PROC-V. Tivemos duas utilizações do PROC-V, uma bem básica, conceitual, e agora, e depois uma mais específica, com alguns erros e tudo mais. Usamos a função se erro para tratar tanto o PROC-V quanto o PROC-H. Beleza, e sem falar também no colar transpor, né, a qual ele inverte a tabela, tá? Se eu copiar essa tabela aqui e fizer outro colar transpor do lado, olha lá, ele vai devolver o formato original. Então ele fica fazendo isso, né, invertendo a tabela. Muito bem, vamos agora para o próximo passo que eu trouxe hoje para mostrar para vocês. Salvei isso daqui. Qualquer dúvida, quer ver alguma coisa específica, tirar alguma coisa de
dúvida de PROC-V, coloca aí no nosso comentário, no nosso chat, tá? Vou fechar esse arquivo e vou trabalhar agora com esses arquivos aqui, tá? E primeiramente eu vou usar esse base func 01. Tem um exemplo aqui para vocês que a gente trouxe. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Eu quero, por exemplo, montar, não vou fazer a folha de pagamento aqui, mas eu gostaria de fazer uma folha de pagamento e eu tenho que buscar esses funcionários. Qual é o índice de pesquisa? A matrícula, que é o que eu vou fornecer. Aonde é que essas pessoas estão? Estão aqui, ó. Tá? Só que a gente vai ter um probleminha aqui, porque eu não tenho todo mundo aqui. Eu tenho 100 linhas aqui só, na base 1. Na base 2, eu tenho 200 linhas. Na base 3, eu tenho 177 linhas. Eu quero simular uma situação de realidade aqui. A gente vai fazer esse PROC-V para buscar essas informações, tá? Então, quem não teve na live de ontem, hoje a gente vai, de certa forma, repetir isso aqui. Só que a minha informação está em outra planilha agora. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou iniciar o meu PROC-V, igual PROC-V. Valor procurado, quem eu estou fornecendo é a matrícula, tá? A2, ponto e vírgula. Matriz tabela, aonde está essa matriz tabela? Vou começar aqui na minha base 1, tá? Base 1, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa tabela. Então, veja por aqui que eu estou construindo. Eu já fui lá na tabela da base, que é outra planilha do lado, estou construindo aqui em cima. Tá? E veja que ele está me dando a dica que ele não para de me ajudar. Então, eu mostrei para vocês ontem que para selecionar uma base dessa no PROC-V, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou clicar na primeira célula, vou usar Ctrl Shift, um toque na seta para baixo, Ctrl Shift, um toque na seta para a direita. Aí, o que eu faço? Seleciono toda a área. Olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Base 01, de A1 até G100, que é a minha base toda. Ponto e vírgula, número índice de coluna eu quero é A2, que tem o nome, ponto e vírgula, 0, correspondência exata, ou falso. Dei Enter, então ele já buscou aqui para mim a Adriana Diogo de Carvalho, que provavelmente deva ser a primeira lá da base 1, porque isso está na ordem, de propósito, para facilitar a gente visualizar. Não posso dar clique duplo ou arrastar isso daqui. Esse é o pior erro, é o erro que não dá erro. Tá? Não dá erro, aparentemente não tem erro. Tá? Vou dar um clique duplo aqui. Ó. Talvez tenha algum erro, né? Aqui para baixo. Não, daqui para baixo já é aceitável isso. Mas não deu erro. Por que não deu erro? Porque a base lá está na mesma ordem. Isso confunde muito. Porque esse meu PROC-V está todo errado. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Vamos verificar o primeiro. O primeiro está certinho. Olha só. Eu estou fornecendo A2. Ele está indo lá no base 01, A1 a G100. Essa é a minha base, que deveria servir para todo mundo. O de baixo, A3, tinha que alterar mesmo para pegar o próximo, mas o endereço da base, olha aqui, ó, de A2 até G101. Olha o terceiro, de A3 até G102. Não teve impacto, por quê? Porque está na ordem. Se eu trocar essa ordem lá da planilha, por exemplo, deixa eu dar aqui do base 1, eu vou classificar isso aqui, por exemplo, por área, tá? Dados AZ, por área. Pronto, classifiquei. Mudei todos os funcionários, tá? E aí eu vou lá na minha folha, eu vou ver que alguma coisa já está dando erro.
Por que está dando erro? Porque eu não travei a minha base de dados. Então ele foi alterando isso. Você está vendo? Isso é importante não esquecer e entender. Sempre tem que travar. Senão você pode não ver o erro. Tá? Você tem que acostumar a não esquecer de travar esse negócio. Então, o que eu vou fazer para acertar? Eu vou marcar aqui, ó, um pedacinho de cada endereço, de A1 a G100 no primeiro, F4, travei a base, dei Enter e vou copiar de novo. Olha lá. Então, agora eu posso mudar a ordem à vontade na minha base, que eu não vou ter erro no meu PROC-V, tá tudo certinho. Né? Tá vendo? Ele buscou todo mundo, até a linha 100. A partir daqui já não existe mais. Tá? Aí é outro problema que eu vou simular aqui com vocês. Tá? Mas o meu PROC-V está certo. Bem, então voltando aqui, um pouquinho d'água. Fala que eu estou deixando o link do YouTube disponível para eles entrarem, porque as aulas vão ficar lá. Ok. A Diana está me falando aqui, ela já está disponibilizando o link do YouTube aí, que a aula vai ficar disponível para você. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Bem, meu PROC-V aqui já está certinho, tá? Beleza. Posso fazer os demais logo de uma vez? Posso. Ontem eu falei para você, né, a respeito da gente travar aqui a coluna, para ele não perder aqui a referência de coluna quando eu copiar para o lado. Depois eu só troco o número da linha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar a coluna aqui, ó. F4, travou o A2 inteiro. F4 de novo, trava só a linha. F4 de novo, trava a coluna e deixa a linha livre. Beleza. Então, vou dar um clique duplo aqui para ele acertar, né? Para todo mundo ficar com a coluna travada. Vou copiar o primeiro assim, ó. Como está todo mundo na ordem, isso aqui é A2, tá? Esse aqui é A3, né? Então, eu já sei, já deixei na ordem para facilitar o nosso entendimento. Mas a realidade é que não vai ser desse jeito. Você vai ter que contar a coluna para escolher a coluna certa. Aí a minha dica que eu dei no primeiro dia vai valer a pena, né? Olha lá, ó, no primeiro dia, o que a gente fez? A gente deixou uma linha aqui separada, não colei na base de dados, tá? Deixei uma linha separada, para quê? Para enumerar as colunas, para eu não precisar ficar contando, que aí eu já vou no número certinho dela e escolho. Voltando lá para o nosso arquivo, aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou agora copiar essa coluna, já está certinha aqui, ó. Vou copiar esse PROC-V para baixo. Então, eu copiei o centro de custo para todo mundo. Tá? Agora eu vou na área. A área, se aqui foi a 3, a área vai ser a coluna 4. E o salário vai ser a coluna 5. Já vou botar aqui uma moedinha para ficar bonito. O FGTS vai ser a coluna 6. E o INSS vai ser a coluna 7. Ok? Simples desse jeito. A gente trabalhou para deixar ele mais simples possível. Muito bem, só que agora que começa o meu problema. Por quê? Porque eu só tenho funcionários aqui até a linha número 100. Por que eu não tenho todos? Porque está faltando. Tá faltando por quê? Pô, porque não me entregaram ainda. Então, eu estou simulando isso. Eu só tenho a base 1. Eu agora recebi a base 2 com mais uma quantidade de funcionários. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um adendo de todos esses funcionários daqui da base 2 lá na base 1 para o meu PROC-V pegar todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Gente, nesse modelo de PROC-V que eu estou mostrando para vocês, eu vou ter um custo administrativo e de trabalho. Por quê? Porque eu vou marcar aqui, eu não vou pegar o título,
porque o título já existe aqui na base 1. Então, eu vou pegar só as informações para acrescentar na base 1. Então, eu vou marcar aqui, Ctrl Shift, seta para baixo, para a direita. Copiei, Ctrl C. Vou lá na base 1, no finalzinho dela, embaixo da última matrícula, aqui ó, colado, e vou colar aquele conteúdo da base 2. Então, quer dizer, minha base 1 aumentou. Ela estava indo até a linha 100. Agora ela está indo até qual linha? Até a linha 299. Isso significa que eu vou ter que atualizar todos os meus PROC-Vs. Para quê? Para pegar essa nova quantidade de linha. Porque aqui está indo até a linha 100 só. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que marcar aqui e colocar que ele vai até a linha 299, não é isso? Deixa eu dar uma conferida lá. Aqui, ó, vai até a linha 299, tá? Então, eu tenho que atualizar para ele pegar para todo mundo. Tem que fazer isso para todo mundo, ó. Vou dar um clique duplo aqui. Olha lá que essa coluna já está certinha, que é a coluna de nomes. E a coluna C, que é a do centro de custo e as outras informações, ele continua com o problema. Por quê? Porque o PROC-V dessas colunas só está indo até a linha 100. Eu vou ter que acertar até a linha 299. Tá? Então, é a manutenção do PROC-V normal que a gente tem. E eu vou ver que não está respondendo tudo ainda, porque está faltando algumas pessoas ainda. Essas pessoas estão aonde? Na base 03, que eu também vou acrescentar lá na base 01. Então, eu já vou aproveitar para fazer isso. Ó, marquei aqui, selecionei a área sem o título, Ctrl C, copiei, vou colar lá no finalzinho da base 01, aqui, ó, embaixo da última matrícula. Cuidado para você não colar a partir daqui, né? E ficar errado. Então, vou colar aqui, ó, embaixo da última matrícula. Então, agora a minha base de dados ela vai até a linha 475. O que eu vou fazer? Voltar lá em todos os meus PROC-Vs. Tá? Deixa eu andar rápido aqui. E vou editar o número da linha, que agora é 475. Clique duplo aqui, né? Vou rolar aqui para baixo só para a gente ver. Opa, aqui é demais, né? Como no page down. Olha lá, ó, né? Já começa a ter alguns erros. Mas só o nome do funcionário é que ele vai pesquisar realmente todos os registros agora, tá? Porque é o único PROC-V que está atualizado. Então, eu vou fazer isso nos demais também. Aqui, ó. 475. Clique duplo no cantinho, né? Ok, olha lá, tá? Ó, funcionando até o final. Também na linha 475. Clique duplo no cantinho e vou atualizar os outros também. Olha o salário. 475. E também na linha 475. E ainda falta o INSS, né? Olha lá. Trocando de 100 para 475. Clique duplo no cantinho e tudo beleza. Então, esse trabalho, esse ajuste de PROC-V, eu vou ter esse problema. Tá? Eu vou ter que dominar essa função para ajustar de acordo com a necessidade do meu dia a dia. Tá? É acrescentando mais linhas, alterando a referência da tabela. Tá? É uma nova coluna que é incluída e eu tenho que mudar aqui e dizer que eu tenho que buscar agora a coluna número tal, porque essa coluna aqui não muda. Se você inserir uma nova coluna lá na sua tabela, né, na tabela de base, então o salário vai lá para frente. Quando chegar lá na coluna do salário, você vai ter que alterar a coluna do salário. Tá? Você vai ter que alterar. Então, isso é o dia a dia com
PROC-V. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Tá? Uma outra situação para trabalhar com PROC-V. Vamos dizer que essa tabela, a base 01, ela está em outro arquivo agora. Ela não está em outra abinha. Aqui a gente trabalhou, né, fazendo o PROC-V com a base 01. Eu apontei para lá, olha a referência aqui como é que fica. Olha. Base 01, exclamação de A1 até G475. E se essa planilha estivesse em outro arquivo? E diga-se de passagem, já viu aquela situação que o diretor pede uma planilha específica? Olha, me manda aquela planilha tal, aí você tem um montão de planilhas dentro de um arquivo. E você quer tirar uma para mandar para o diretor. É o que eu quero fazer agora aqui. Só um minutinho, perguntar a Diana aqui como é que a gente está no nosso tempo. Mais 10 minutos. Pessoal, aguenta aí mais 10 minutos. Vai dando ok para nós aí. Se passar um pouquinho mais, eu também não tenho problema. Não vou atrapalhar. A Mônica está perguntando se ela pode ter mais de uma base em um PROC-V. É possível, Mônica. É possível sim. A gente pode fazer, por exemplo, vou te dizer, eu não vou fazer. A Mônica está perguntando o seguinte, se ela pode ter mais de uma base em um único PROC-V. Por exemplo, esse copia e cola que eu fiz aqui, tá, o meu aqui está dando uma engasgada aqui no Excel. Por quê? Excel, não me deixa na mão agora. Tá. Vamos lá, deixa ele. Voltou. Ok. Voltou. Voltando à pergunta da Mônica, a Mônica falou, posso ter mais de uma base em um único PROC-V? Em um único PROC-V, não, mas eu posso trabalhar em uma única linha. Como seria isso? Eu faria o primeiro PROC-V buscando da base 1. Eu não vou ilustrar aqui, esse é assunto até para uma nova live, mas eu vou te dar o caminho das pedras. E o que tinha de encontrar, ele vai encontrar na base 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um se, não é um se erro, porque o se erro só dá uma resposta do erro. Eu vou fazer um se para avaliar. Se deu erro, tudo bem? Eu faço o PROC-V de outra tabela. E aí, quando der erro de novo, eu faço outro PROC-V de uma outra tabela. Eu vou ter que juntar a função se e 3 PROC-Vs diferentes na mesma célula. Mas é possível, tá? É possível. Quando eu sei que eu sempre tenho 3 bases, eu posso trabalhar desse jeito. É porque o que eu quis ilustrar aqui foi justamente novos dados acrescidos dentro das tabelas do PROC-V. Mas dá para fazer. Pode ser até assunto de uma nova live, aí se todo mundo quiser isso. Posso ter mais de um PROC-V na mesma linha? Posso. Posso ter mais de uma tabela no mesmo PROC-V? Aí não. Tem que ter uma tabela exclusiva ali para ele buscar. Mas eu posso fazer 2 PROC-Vs na mesma linha que traria o mesmo resultado que você deseja, tá bom? É a Bárbara, né? Perguntou. A Mônica, desculpe, Mônica, tá bom? Vai trazer o mesmo resultado. Mas isso, inclusive, já é assunto para uma nova live, tá? Porque é bem extenso. Ok, então o diretor me pediu essa base aqui, ó, a base 1. O que eu vou fazer? Gente, se eu quero copiar uma planilha, eu faço o seguinte, olha. Clico nela e arrasto. Tá vendo a folhinha? Eu estou movendo. Olha lá, eu soltei ela aqui, ó. Movi base 1 para cá, base 1 para lá. Agora, se eu quiser copiar aqui dentro, basta clicar, segurar o mouse, pressionar a tecla Ctrl. Tá vendo que ficou uma cruzinha aí demais? Olha só. Arrastei e soltei aonde eu quero. Mouse primeiro. Ele vai fazer uma cópia para você. Então, se é aqui dentro, eu não preciso fazer aquele negócio. Botão direito, mover, copiar. Não, é só clicar, Ctrl, aí vai ficar aquela folhinha com uma cruzinha e eu vou soltar aonde eu quero. Já fiz uma nova cópia. Como é que o Excel está dando umas agarradinhas aqui? Eu vou apertar o salvar, né? Porque vale a pena. Tá, mas o que eu quero fazer não é isso, não. Eu não quero copiar uma planilha aqui dentro. Eu quero mandar essa planilha inteira, essa abinha, para um novo arquivo.
Então eu vou fazer o seguinte, né? Deixa o meu Excel terminar de salvar. Um pouquinho lento, é porque eu tenho muito aplicativo aqui. Tem o gravador da tela que está gerando aqui a gravação da live e tem o programa de streaming que a gente está transmitindo para você. Então aqui, ó, meu base 1, eu quero criar um arquivo à parte e mandar para o meu diretor. Botão direito, mover ou copiar. Aí eu vou dizer para ele que eu quero criar uma cópia, mas não é aqui dentro. Eu vou dizer que é em uma nova pasta. Olha só. Ele vai, se eu não marcar criar cópia, ele tira daqui e leva para uma nova pasta. Eu não quero isso, eu quero que ele deixe aqui o meu base 1, mas que ele bote isso em um novo arquivo. Ok. Aí ele vai gerar para mim, tá, um novo arquivo, demorando um pouquinho, né? Tá lento aqui, hoje ficou lenta a minha máquina. Já fez esse novo arquivo, olha aqui, ó, para você visualizar, ó, base 01, tá vendo? Sozinho, tá? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui para você poder visualizar. Olha só aqui, ó, pasta 2, tá vendo aí? Aqui em cima, pasta 2, ele gerou um novo arquivo para nós. E agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo dentro da minha pastinha. Eu vou chamar isso daqui de base diretor. Foi ele que pediu. Beleza. Então, já criei uma cópia daquele arquivo em uma outra pasta, um outro arquivo, né? Aquela planilha em um outro arquivo. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com a folha. Tudo bem? Cliquei com o botão direito, mover ou copiar. Vou botar aqui para uma nova pasta, criar uma cópia. Ok. Ele está copiando aí para mim, fazendo aquele novo arquivo que o diretor pediu. Ele pediu 2 arquivos, planilha em arquivos separados. Então ele criou para mim, já aqui ó, a folha, tá vendo, isolada, tá? Um novo arquivo. Eu vou salvar dentro da minha pastinha e vou dizer que isso aqui é a folha diretor. Tudo bem? Esses 2 arquivos, entra, ok, salvou. Gravou. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aquele primeiro arquivo do PROC-V, vou fechar o arquivo em branco também, não quero salvar. O arquivo do base func 01, que tem todo mundo, eu também vou fechar. E agora eu estou com 2. Olha só o que acontece com o meu PROC-V quando eu não tenho os 2 arquivos abertos. Olha só o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Aqui, o folha de onde está buscando. Olha a referência dele, ele dá o caminho do arquivo todinho aqui. Ó, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Mas nós vamos fazer de uma maneira mais simples. Né? Ou seja, eu tenho 2 arquivos, o folha diretor e o arquivo base diretor. O arquivo folha diretor quer buscar do base diretor. Bem, para fazer isso, você vai ter que abrir os 2 arquivos. Aquele que você quer trazer informação e aquele que você quer buscar a informação. Com um detalhe, se você abrir o arquivo e ele não aparecer desse jeito aqui, ó, na barra de tarefas do Windows, essa barra de tarefa aí mesmo, se não aparecer os 2, porque às vezes não aparece, ele abre como janela. Aí eu tenho que vir aqui no menu ajuda, ajuda não, desculpa, exibir, trabalhar com janela, organizar lado a lado para poder visualizar. Isso não vai te ajudar no PROC-V, entre 2 arquivos diferentes. Então, se não abriu, igual abriu aqui para mim, é difícil, mas acontece. Fecha tudo e abra de novo, tá bom? Até ele aparecer desse jeitinho assim. É muito difícil não acontecer, mas acontece. É porque antigamente ele só abria desse jeito que eu te falei. Ele não abria desse jeito aqui, os 2 na barra de tarefa. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um PROC-V aqui. Você vai ver como é que vai ficar simples. Olha só, igual PROC-V
Tá? Valor procurado é quem eu tenho aqui. O A2, a matrícula, ponto e vírgula. Matriz tabela. Matriz tabela não está aqui, nem do lado. Está lá no outro arquivo. Então, eu vou vir aqui, ó, vou marcar o base diretor, vou selecionar tudo, o arquivo, ponto e vírgula. Olha o que ele está fazendo aqui, gente. Olha só. Ele está dizendo assim, ó, entre colchetes, tá vendo? Ó? Base diretor XLS. Ele só está mostrando assim porque o arquivo está aberto para mim. Se ele tivesse fechado, ele estaria mostrando aquele caminho todo da minha área de trabalho. Tá? Então, daquele jeito, fica inviável. Agora, aqui, só o nome do arquivo, tranquilo. Base 01, tudo bem? E depois o exclamação e a referência. Agora, olha que presente que ele te deu. Quando você faz um PROC-V entre arquivos, ele já traz travado para você. Ele já entende que aquela base ali não é para mudar. Tá? Então, ele já trouxe travado. Qual é a linha que eu quero? A 2. Perdão, a coluna, né? Que é PROC-V, não é PROC-H. Coluna 2. Ponto e vírgula 0, que é a correspondência exata. Dei Enter, então ele já trouxe aqui para mim. Ó. Olha só que legal. Tá? Clique duplo no cantinho, olha lá, já fez. Aqui eu vou fazer aquela mesma coisa, vou travar a coluna B com a coluna A com um cifrão, só a coluna, a linha está livre. Copiei para todo mundo e posso copiar assim para o lado agora. Ó. Fez tudo igual, o que eu tenho que fazer? Só ir trocando a linha. Esse aqui é o 3. A área é a linha, a coluna 4. O salário é a coluna 5. O FGTS é a coluna de número 6. E o INSS é a coluna de número 7. Tá? Selecionei tudo e dei clique duplo no cantinho aqui para fazer todo mundo de uma vez. Tá? Então, agora, já fiz todos os PROC-Vs apontando para um arquivo. Ou seja, o segredo está em visualizar os dois aqui embaixo. Que aí eu vou conseguir selecionar um arquivo e marcar. Se ele não estiver vendo desse jeito, pode fechar tudo e abrir de novo até ficar assim. Tá bom? Agora, olha só que legal. Eu tenho o arquivo base diretor aberto. Olha como é que ficou. Colchete, até aqui o arquivo, até aqui a planilha e depois a referência das células. Se eu pegar o meu base diretor, tá aqui, ó, esse é o base diretor. E se eu fechar esse arquivo, olha o que acontece. Ele vai mostrar o caminho todo do arquivo. Tá? Então, é mais difícil para você poder fazer o apontamento, a referência, é mais difícil para você criar o PROC-V, você tem que abrir os dois. Olha o que eu vou fazer, eu vou abrir os dois de novo. Aqui, ó, o base diretor novamente. Tá? Deixa eu abrir aí. Então, já abri o meu base diretor, eu vou alternar para o meu folha. Olha só o que aconteceu. Ele já voltou e mostrou aquele caminho reduzido para mim, tá bom? Aí tem pessoas que perguntam assim, e se eu tirar o meu base diretor? Vamos lá, vamos simular isso. Fechei o Excel, salvei. Fechei o meu base diretor também, tá? O que eu vou fazer com o arquivo base diretor? Aqui, ó. Eu vou renomear esse arquivo. Vou botar aqui base diretor xxx, ou seja, o base diretor já não existe mais. E agora eu vou abrir o meu folha diretor. Olha lá. Deixar aí o meu Excel abrir, né? Contando lá, percentual, abrindo. Eu sempre digo que tem que ter fé, tem que acreditar nisso para poder funcionar. Aqui eu estou fazendo o seguinte, olha, aviso de segurança. Atualização automática do link desabilitada. Vou habilitar conteúdo. Aí ele fala, não podemos atualizar alguns vínculos. Você pode continuar
sem atualizar os valores ou editar os vínculos que estão incorretos. Aí eu peço para editar, aí ele me mostra aqui o nome do arquivo, olha, tá? Aí eu poderia vir e atualizar isso para o nome do arquivo correto. Ou eu posso quebrar, né, e verificar status. Eu tenho essa telinha aqui de administração para isso. Tá? Então ele está lá, está buscando a informação. Só que tem algum momento que você pode abrir o Folha Diretor. Chega a abrir. E o que acontece? A pessoa pede para atualizar, para forçar, e vem aquele montão de erro. Ó, né? Assim, não é sempre que ele faz isso, traz os erros. Nessa versão do Excel, eu estou trabalhando com a versão 2016, ele já está assim, bem inteligente. Veja que ele já pediu aqui para abrir o base diretor XLS, que é o arquivo novo, né? Que eu vou dizer para ele aqui que está na minha pastinha das aulas, que é essa daqui. Tá? Opa, não, peguei uma pasta errada aqui. Não é essa, não, é essa aqui. Isso. Né? Que é o base diretor XXX. Né? Então agora, olha, ele já atualizou para mim, já trouxe a informação dos links, só que não atualizou aqui ainda. Mas ele já está buscando de lá. Essa versão do Excel já trabalha assim desse jeito, para não dar aquele montão de erro. Versões anteriores não têm essa facilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso aqui de novo. Fechei. Tá? Agora eu vou atualizar aqui o meu base diretor. Voltei aqui para o nome dele correto. E vou abrir aqui o meu folha diretor. Em paralelo, também quero abrir o meu base diretor também. Deixa ele abrir aí. Mais 5 minutinhos só, estou finalizando já. Gente, o que acontece? O propósito dessas lives que a gente faz é justamente apoiar o nosso treinamento. O nosso treinamento de Excel para RH é um treinamento completo, é uma formação que permeia a maioria das áreas de um departamento de RH. Então, eu desenvolvi essa formação justamente para apoiar o pessoal de RH com Excel. Porque assim, hoje todo mundo conhece Excel, mas se você perguntar até nas pessoas que trabalham com fórmulas mais avançadas no Excel, o que vão te dizer? Vão te dizer que, olha, eu trabalho bastante, já conheço bastante várias funções, mas o que eu não sei é desenvolver, é criar do início. Então a gente criou um treinamento onde a gente modela a informação e constrói uma solução para RH. Só que dúvidas a gente tira aqui na live, tá? Então vem com a gente, você que foi convidado aí, vem com a gente, quem vai participar do treinamento. Dentro do curso também, a gente tem a área lá, mas a live é um pouquinho diferente, a gente foge daquela realidade, né? Então a gente tem esses dois canais. E outra coisa, lembrando que o nosso treinamento, ele vai ter uma promoção, vai ser a última promoção de valor antes da atualização do preço. Não vai mais poder ser vendido nesse preço que a Diana está fazendo a campanha, que é segunda-feira, Diana? Segunda-feira começa. Então ela está entregando, chama ela em detalhes aí que ela passa isso para você, tá? Então aqui eu tenho a atualização, né, dos meus links. Então olha só, ele está atualizando, meu Excel está um pouco lento, mas ele já está buscando do meu base diretor. Olha lá, olha o meu base diretor aqui. Né? Ele já está buscando de lá, sem medo de perder, que ele já está trazendo a referência. Então, trabalhar com o PROC-V é uma administração. É uma administração, é mexer, é trocar uma coluna de lugar, é atualizar tudo e outras coisas. O que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou trabalhar com o PROC-V de uma forma diferente. Nós vamos utilizar o recurso tabela para poder fazer o PROC-V. E aí, tá? Deixa eu voltar para aquele cenário anterior. Aqui está um pouquinho lento, mas enquanto vai abrindo, deixa eu fechar aqui também. Vou voltar aqui para o meu base Func 01.
tá? Que é onde eu comecei o meu exemplo. Deixa ele abrindo aí. Nós vamos trabalhar com o recurso tabela. Com o recurso tabela, eu vou estruturar o meu PROC-V, eu vou adicionar novas linhas e essas linhas já serão contempladas na minha fórmula, tá? Isso é muito importante para quem tem uma tabela e está fazendo um append, um adendo de informações semanalmente, mensalmente, e sempre tem que mudar as fórmulas. Desse jeito que eu vou te mostrar amanhã, é por isso que você tem que estar aí comigo, você não precisa mais atualizar as fórmulas do jeito que a gente fez aqui, tá bom? Ah, Alexandre, então só vou trabalhar com essa forma que você vai mostrar? Não necessariamente, você tem que conhecer tudo, tá? Então aqui o que a gente fez? A gente foi atualizando a base 01, não foi isso? Até ter todas as linhas? Pois é, vou te mostrar uma forma que a gente vai fazer isso sem precisar de fazer essa atualização de endereço aqui no PROC-V. Opa, deixa eu ver aqui, é no Folha, aqui, ó. Tá? Foi colocando aqui novas linhas, né? Então a gente não vai precisar mais fazer isso, tá bom? Gente, obrigado pela participação de todos, uma boa noite para todos. Diana, tem algum lembrete a mais a fazer? Se eles tiverem dúvida, deixa aqui, e amanhã você já começa a aula tirando essas dúvidas. Então, pessoal, dúvidas, coloca aí para nós, deixa aí embaixo, pode escrever. Amanhã eu já vou começar a aula tirando essas dúvidas. Então, o nosso projeto aqui foi fazer um nivelamento de PROC-V para que todo mundo entenda o conceito da função, depois aprofundar mais essa função e trabalhar em conjunto com o Cierro, tá? E mais, né? Como é que eu estruturo 2, 3 tabelas com esse append. Agora, a cereja do bolo está amanhã, tá bom? Quem quiser convidar alguém para a live, já fala, olha, assiste as duas e amanhã ele vai falar a respeito de atualização da tabela de dados automática. Deixei o link do YouTube, pede para entrar lá e seguir, porque aí, seguir não, Assistir. assistir, tá? E pedir para ser avisado lá no sininho. Ok. Gente, entra lá no YouTube, se cadastra lá no nosso canal, né, para a gente poder ter volume aí, colocar mais aulas disponíveis lá. E pede para te avisar no sininho lá, direitinho, tem uma campainha lá que você aperta e vai te avisar em novos vídeos. Tá bom? Coloca aí para nós no comentário, fala para nós por que essa aula foi importante para você, tá? Em que isso vai te ajudar no teu dia a dia, e isso é importante para nós, tá bom? Boa noite para todos e até amanhã.